Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Venho aqui colocar neste vídeo um assunto muito importante para mim, que me fez ter lutas terríveis, onde por 2 vezes eu fui derrotado, mas espero que Deus me agracie com vitórias nas próximas lutas. Espero que vocês entendam. Vamos orar antes? Senhor Deus, Pai bendito, abençoe-nos com entendimento, me dê clareza para expor esse assunto e me ajude a esse que está vendo e ouvindo esse vídeo a compreender o assunto e a ter revelação de Ti. Em nome de Jesus eu te peço a Tua presença pelo Teu Espírito. Amém. Então vamos aos versículos. Bom, o versículo que eu quero começar lendo é de Gálatas 5:17, que diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Bom, aqui dá a impressão que são 3 indivíduos. O Espírito, que de fato é o Espírito de Deus, é um indivíduo. A carne, que parece ser um indivíduo, mas não é. Como um presbítero da minha igreja, o pastor da minha igreja disse que não é assim, e ele tem razão. E nós, que diz que nós aqui não fazemos o que nós queremos. Ou a gente faz o que o Espírito quer ou o que a carne quer. Eu vou explicar que a carne aqui, ela não é em si mesmo um indivíduo, mas existe um espírito que é incumbido dela, de Satanás, que a faz parecer um indivíduo, porque como se ela tivesse desejo. Por exemplo, quando você tem desejo por uma mulher, que não é direito seu ter esse desejo por essa mulher, é esse espírito que é um indivíduo que toca na sua carne para fazer você desejar, por exemplo, uma mulher do próximo. Coisas assim, como por exemplo, faz você ter ira, faz você ter inveja e coisas assim. Para exemplificar que é o espírito que toca na nossa carne, que a nossa carne sem um espírito para desejar coisas más, como cobiça, desejo maligno, avareza, ela não faria nada. Precisa de um espírito maligno para poder fazer a nossa carne desejar alguma coisa ruim. Eu vou ler alguns versículos agora abaixo, para exemplificar que é o espírito que promove o movimento da nossa carne, no caso, no sentido ruim, contra o Espírito de Deus. E esse versículo começa com Marcos 8:12, quer dizer. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. Nós vemos que aqui Jesus suspirou profundamente. E aonde? No seu espírito. Jesus suspirou com o corpo, mas quem promoveu esse suspiro foi o Espírito de Jesus, ou seja, o Espírito é que fez Jesus suspirar profundamente. Agora João 13, versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Vou ler só até aqui. Então Jesus agitou-se no espírito, ou seja, Jesus ouviu alguma coisa e se agitou. Por quê? Porque Jesus, por causa de Judas que iria trair a Jesus, por isso que ele se agitou, ele se turbou em espírito. O espírito fez ele se agitar, se turbar, ou seja, o espírito promove um movimento. Sem o espírito, como diz a Bíblia, a carne é morta, o corpo como diz em Tiago, no capítulo 2, que o corpo sem espírito é morto, ou seja, o corpo não pode fazer nada sem espírito. A mesma coisa a nossa carne no sentido de pecar, ela não pode fazer nada sem o espírito maligno, que eu vou dizer agora no versículo de Tiago 4:5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Esse ciúmes aqui, a melhor tradução é inveja. E além desse versículo aqui de Tiago 4:5, tem mais 4 versículos na Bíblia com a palavra
em grego, que é fitonos. Tá vendo aqui na Novo Testamento grego, texto receptus, aqui, onde acompanha o mouse? Então, fitonos é a palavra para inveja, tá vendo? Essa palavra, ela só aqui é traduzida como se fosse um sentido bom. Todos os outros 4 textos na Bíblia, ela tem um sentido de inveja má, né? Como a gente vai ver aqui. Aqui, essa palavra aqui, quando diz aqui invejas, tá vendo aqui? Também é fitonos, tá vendo? Na raiz, no lema, fitonos. E aqui aparece como inveja, como obras da carne, coisas ruins, mas no sentido mal. Então, a melhor tradução, na minha opinião, eu vou traduzir aqui do grego, seria a seguinte: ou pensais que em vão a Escritura diz, em benefício da inveja, deseja o Espírito que habita em nós. Então, esse Espírito é um Espírito que Satanás designa para a pessoa para poder fazer com que ela peque. Como também nós podemos ver o seguinte texto, em Tiago, capítulo 1, versículo 13, se não me falha, deixa eu ver aqui, versículo 13, que diz assim, deixa eu colocar lá também, Tiago 1, versículo 13. Tiago 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Agora vamos colocar o Tiago 14. Tiago 1, 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora Tiago 1, 15. 1, 15. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, dá a impressão de que a cobiça ou a concupiscência, ela tem vida própria. Dá a impressão que a cobiça, a concupiscência tem vida própria. Mas na verdade essa cobiça que é em nós é o espírito de inveja que diz aqui no capítulo de Tiago 4, 5. Então essa cobiça, que é esse espírito, ele engoda, ou seja, ele atrai e seduz. Ele atrai, engoda, e aqui, como diz aqui na revista atualizada, seduz. E aí, se você atende esse espírito que é a cobiça, você dá à luz o pecado. E aí, quando você pratica o pecado, você consome o pecado e gera a morte. Então, por isso que a carne que diz aqui em Gálatas 5,17, que a carne cobiça contra o espírito, que a carne milita contra o espírito. Interessante que na revista corrigida, em Gálatas 5,17, diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E na atualizada, diz que em Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, se a gente une os dois, a gente percebe que é uma coisa só. Porque a carne cobiça, e a carne é a própria nossa cobiça, mas essa cobiça só existe por causa do versículo 5 de Tiago 4, que é o espírito
de inveja, porque espírito no português, para esse versículo, no grego, no português está em letra maiúscula, mas no grego aqui, como vemos aqui, pneuma, não tem letra maiúscula nem letra minúscula. Então pode ser espírito de Deus ou pode ser espírito do mundo ou nosso espírito, como diz lá aqui na nota, que diz que aqui é o espírito do homem, espírito humano, mas na verdade não é o espírito humano, é o espírito de Satanás, porque o espírito humano foi criado por Deus sem pecado. Já o espírito de Satanás adquiriu o pecado e fez Eva pecar. Então é isso. Espero que eu tenha sido entendido. Já se passaram 10 minutos. Eu quero dizer que eu tive uma luta contra esses espíritos de inveja, onde eu fui derrotado 2 vezes. Com medo de morrer, eu decidi servi-los, mas depois voltei atrás e Deus me fez, deixou que eu sofresse amnésia, depois me fez voltar com a memória, e eu agora me arrependo de ter cedido a esses espíritos malignos e não quero mais cedê-los, mesmo que isso custe a minha vida. Espero que Deus me mantenha firme nisso. Espero que vocês tenham compreendido tudo isso. E vamos orar para concluir. Pai querido, Deus verdadeiro, abençoe este que está vendo esse vídeo e ouvindo. Que o Senhor dê entendimento a eles, que haja a revelação verdadeira da Tua palavra, dê clareza ao coração de cada um. Em nome de Jesus eu oro a Ti, ajude-nos para que nós não sejamos submissos à vontade de Satanás e seus demônios, sejam eles demônios, anjos maus, fora da responsabilidade do nosso corpo, ou aquele que está com a responsabilidade de nos tentar, de nos fazer pecar. Proteja-nos, ajude-nos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.